Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês aqui, né, sugerir um livro que vocês leram, que fizeram uma diferença, que veio somar na vida de vocês, até porque ler é terapêutico, né? Parar um pouquinho, né, a nossa atividade, a nossa rotina e fazer uma leitura é muito gostoso. E muitas vezes a gente não se policia nesse sentido de uma leitura, de buscar um aprendizado e até um momento, né, ali seu de um livro bacana. Então, eu queria que vocês aqui na mesa sugerissem ou relatassem algum livro que vocês leram, que fizeram diferença, que ajudou vocês em algum momento. Eu gostaria de sugerir um livro que eu li, fez toda a diferença na minha vida, pelos momentos difíceis que nós estamos passando hoje, né? Uma geração difícil, e eu li as pessoas com muitas dificuldades emocionais, né? E nós temos aqui a Rosinha, né, que cuida disso, né? O livro tem como título Saindo do Cativeiro. Então, é um livro importantíssimo. Ele me ajudou muito, muito mesmo. Então, eu indico esse livro. Eu esqueci o nome do autor, mas é um livro muito importante. Atualmente, assim, eu gosto de ler também, mas o meu foco está sendo a questão do transtorno do espectro autista. E eu estou me aprofundando mais nessa leitura. Inclusive, recomendo a todos, né, se inteirarem um pouco dessa questão do autismo, que é importante até para a sociedade saber, respeitar, entender, né? Principalmente entender as famílias que são atípicas. E é de suma importância você ter um pouco de conhecimento para saber o que é realmente o autismo, como cuidar, como tratar, como respeitar. E, assim, é uma leitura que eu acho interessante para todo mundo, como sociedade. Eu acho que faz valer essa leitura. Legal. E é interessante pensar, né? Igual a dona Vera trouxe, saindo de um cativeiro. E aí faz a gente pensar, né? Que cativeiro eu estou, né? É um cativeiro na alma, é um cativeiro no espírito, é um cativeiro no físico. Então, o que está te prendendo? Então, são sugestões que nos ajudam a trazer essa reflexão, esse momento, né? De trabalhar a nossa vida de uma forma saudável, né? E o seu, né, Patrícia, a sua indicação ali, o que eu achei interessante é pensar na questão do autismo, né? Que é um tema hoje muito amplo, né? Novo para muita gente. E também até para as mães, né? Que têm um filho, né? Nessa condição, né? Então, assim, seria importante estar buscando uma ajuda através do livro. Hoje existem bons livros que não são tão complexos, livros até mesmo de autoajuda para que a família consiga Interagir com todo esse processo, né? Assim, a leitura é fundamental para todo mundo, né? A gente descobre muitas coisas, aprende. E é uma autoajuda e um autocuidado também, né? Porque se eu não sei lidar, tem várias formas de buscar. E livro, eu acho que é super importante. A leitura, né? Trazer esse conhecimento, né? Então, é super importante. Você, Jula? Quando eu leio, geralmente eu leio romance. Só que o último livro que eu li é um livro até muito legal que chama... Então, é engraçado. O nome dele é Queria Morrer, mas o céu não tem topo aqui. E aí ele conta... É baseado numa história real, que é a história da autora. Que ela é uma coreana, né? Ela é uma autora coreana. Só que ela conta o relato dela da psicóloga. Então, tipo assim, cada capítulo são tópicos diferentes, tipo, assuntos diferentes. E aí, o livro é todo do diálogo dela entre a psicóloga dela. Então, assim, é um livro bem legal, porque ele aborda vários temas diferentes. E eu acho que, tipo assim, ainda mais pra mim que tô passando por uma fase de, tipo, entender vários assuntos, assim, né? É um livro bem interessante. Então, por exemplo, para os adolescentes, seria um livro interessante, né? E o que... Qual é o nome mesmo do livro? Queria Morrer, mas no céu não tem topo aqui, que é uma comida coreana. Legal. É legal. Então, fica a dica aí, tá? Para você que é adolescente, esse livro aí para vocês. E vocês? Leva para os netos, para os bisnetos, né? Isso aí. O meu, ultimamente, eu estou gostando muito de ler, né? Tanto que eu já li 2 livros nesse ano. Mas o que eu gostei mesmo foi A Honra do Rosa, que traz Muito bom. É muito bom esse livro. Que traz... Toda mulher deveria ler Então, esse livro. esse livro me marcou,
porque fala muito da gente, da criança da gente, né? Das fases da gente, mulher de criança, adolescente e adulto. Inclusive, Ju, eu estava pensando sobre esse livro, de fazer um podcast só trabalhando as 5 Ele é muito bom. Até você é maravilhoso. Você me presenteou com ele. É um livro Então, maravilhoso. foi um livro que eu gostei muito Toda também. mulher tinha que ler esse livro, principalmente o capítulo 3, que fala das 5 fases da mulher. Então, quem sabe, né, vai ficar uma sugestão aí para o próximo podcast, trabalhar só essas 5 fases da feminilidade, já que o assunto aqui hoje, né, é voltado especialmente para mulheres, né, mas é muito interessante. Então, é um livro também que eu super indico, conheço bastante, é bem legal. E, né, dentro da nossa conversa aqui, eu queria que vocês olhassem assim, né, para dentro de vocês e relatassem um pouquinho sobre uma ação, algum comportamento, algum movimento, né, que mais te surpreende atualmente, né? Eu posso, assim, vou até dar o meu exemplo aqui, que eu estava comentando com elas, que eu achei interessante que aconteceu comigo, porque eu sempre fui muito fechada, né? E a minha mãe era uma mulher muito séria, então eu cresci ali com ela, né? E peguei muita característica da minha mãe. Então eu sou uma pessoa mais séria, mais fechada, e ao mesmo tempo tenho o meu lado brincalhão, que todos nós temos. Mas com toda a minha história de vida, né, que eu tive que trabalhar emocionalmente, né, sair de casa muito cedo e busquei minha autonomia muito cedo, longe dos meus pais, eu criei minha autodefesa, minha autoproteção. Então, eu não me permitia muitas coisas, vivenciar. Então, eu fechei muito no meu mundo, né, e esse final de ano, a gente estava em família, né, curtindo Natal, Ano Novo, e eu dancei muito, mas eu dancei muito, mas muito. E foi uma coisa assim que algumas pessoas que me viram assustaram e chegaram a falar: mãe, você bebeu? Porque nunca me viram tão solta e tão leve. Então e aí aquilo me trouxe uma reflexão de que eu não tinha bebido, era simplesmente eu que estava ali curtindo o meu momento, né, de felicidade e de me permitir viver, né, essa criança, né, viver o eu solta, né? Então, assim, o que vocês poderiam trazer, né, diante da minha experiência também, coisas, né, que vocês foram aprendendo que hoje vocês superaram e trazem como uma leveza e como uma permissão, né, que a gente tem o direito de se permitir, né, viver coisas e fazer coisas que é seu, né, é para você. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa ação, né, que te surpreende hoje de você conseguir vivenciar e viver aí na vida de vocês. Eu posso começar. Na realidade, eu, um tempo atrás, fiz parte de um projeto, né? E com crianças especiais. E eu nunca na minha vida havia pensado nessa possibilidade, né? E eu fui convidada justamente para trabalhar com dança e com crianças especiais. E eram inúmeras crianças especiais, né? Inúmeras, cada uma com o seu diagnóstico. E particularmente, o que mais me tocou, e por isso que você está dizendo, né, o que chamou mais a sua atenção por você ter feito aquela ação, foi com autistas severos. Foi muito curioso porque nada por acaso, mas enfim, eu tinha acabado de fazer a minha primeira pós em psicomotricidade no autismo e transtorno de desenvolvimento, e logo depois fui chamada para esse projeto. Então, eu tinha muita teoria, mas eu não tinha prática. E logo após, foi um projeto da Petrobras, eu fiz parte aqui na Pestalozzi de Itaboraí. E as crianças iam chegando para mim, mas algumas, em especial, eram severas. E eu, com toda a teoria, fiquei com medo um pouco da prática. E eu falei, eu tenho que dar conta disso. Eu vou ter que trabalhar, né, com maestria ali com todos eles. Sendo o autismo severo um desafio maior para mim. Com tão pouco tempo que eu tinha deixado após e já iniciar pegando autismo severo. E eu me surpreendi, porque foi a paixão à primeira vista. Eu acho que eu consegui conduzir. No início, eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, né, diante daquele quadro ali, por ser um quadro mais delicado, digamos assim. Mas eu me surpreendi e hoje
É uma das coisas que eu mais gosto, trabalhar com autismo severo com a dança e a psicomotricidade. Então, assim, eu me surpreendi nesse ato de... Não foi uma coisa tão fácil, né? Porque as pessoas pensam assim, o autismo severo. Mas foi chegando aqui a mim. E eu acho que você descobrindo, né? Se redescobrindo. É uma redescoberta, né, dentro da gente. A gente acha que não é capaz, né, de vivenciar, de viver e de se permitir, né, Patrícia? Muito legal. E você, Giovana? Queria falar da minha mudança, né, de escola, que eu sempre, tipo assim, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu nunca fui, tipo, muito dedicada a isso, nunca tive uma responsabilidade muito grande. Tipo, sempre fui compromissada, mas nunca foi uma responsabilidade, assim, muito grande. E eu ter mudado de escola, pra mim, me mostrou, não só ter mudado de escola, mas essa escola que eu tô agora exige muito de mim. E aí, a dança, eu danço desde que eu tenho 3 anos de idade. Tipo assim, eu parei, acho que no máximo 6 meses, é uma coisa que eu não consigo ficar sem. E aí, esse ano eu tive que sair, porque foi uma questão de necessidade, que realmente é um ano que eu tenho que me dedicar. E eu me impressionei comigo, que eu tive a coragem de, tipo assim, mudar de escola, uma escola que eu tô há muito tempo, mudar de escola, tipo, mudar minha rotina, sair das danças e começar, assim, uma rotina completamente diferente do que eu tô acostumada. E eu me impressionei comigo porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com me adaptar às coisas. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu falei pro meu pai quando eu fui mudar de escola era tipo assim, eu não quero ir porque eu não consigo me adaptar com um professor novo. E eu tô 1 mês na escola e tem sido incrível. Eu amo aquele lugar. Já é, tipo assim, minha escola do coração. E eu tô muito orgulhosa de mim por ter tido coragem de fazer isso. De buscar essa mudança, né? Então, é uma ação que você se surpreende de ter feito, né? E bem legal isso. E o quanto que tá trazendo novos olhares, né? Pra você. Bem bacana. É bacana. O meu foi aprender a dizer não e falar o que eu penso, que eu era muito fechada. Eu não conseguia dizer não. Fazia tudo que as pessoas pediam, tudo. Hoje em dia eu consigo lidar com isso, porque para mim foi muito difícil. E falar o que penso também, que eu fechava, né? Eu me fechava por várias coisas que aconteceu no passado, mas hoje em dia essa parte me libertou. Essa parte ficou mais leve essa parte para mim. Então eu me surpreendi nessa parte. Porque hoje você consegue ser... Hoje eu consigo ser eu mesmo. E ainda estou aprendendo muito, mas nessa parte foi a mais que me surpreendeu. É libertador. É libertador. Libertador. Dizer não quando se tem que dizer não. O não faz parte, mas só que às vezes Mas só que não sabe lidar, né? eu não sabia lidar com isso, então eu me surpreendi a falar também o que eu pensei, o que eu acho que eu não falava e a dizer não. E hoje em dia isso é libertador, muita coisa. O meu problema era timidez. Quando eu vim do interior para aqui, eu era tímida demais, demais mesmo. E eu fiquei preocupada como que eu ia agir. Eu não estava acostumada nem a pegar um ônibus. Lá mesmo no interior, onde eu me casei, foi a luz de lamparina, de lampião, tudo isso, entendeu? Então, era tímida demais. Mas eu consegui vencer tudo isso. Porque aquele sonho que eu tinha, ele começou a se desenvolver dentro de mim. E eu comecei a perder um pouco da timidez. Hoje também hoje eu não sou muito tímida. Ainda sou tímida, mas não sou tanto, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que vencer a timidez. Não podemos desanimar. Quando acontece a primeira vez, a gente tem que seguir em frente, não podemos voltar atrás, não é mesmo? Então, a gente sempre vence mesmo. Quando a gente tem coragem, a gente vai em frente e não volta atrás. Essa ajuda, né, Maria? Isso aí. Essa ajuda foi o que eu tive que fazer, pedir ajuda. Muitas pessoas fizeram parte dessa minha caminhada para eu estudar, muitas pessoas dando força, coragem, o marido também incentivando, e eu consegui vencer tudo isso. E quanto ao dizer não, eu era uma pessoa assim, eu não dizia não de jeito nenhum. Eu me virava em 10, mas não dizia não, fazia isso, fazia aquilo. E eu achava aquilo que era uma vantagem muito grande, né? Hoje, há muito tempo, eu já vi que não dizer não é uma coisa terrível. Isso não é nada de valioso para nós, que quando às vezes nós dizemos não para uma pessoa, nós estamos tolhindo o crescimento daquela pessoa.
Então, nós precisamos, né, saber dizer não. Com sabedoria, é verdade. Completou muito bem, com sabedoria. Não é de qualquer jeito, né? Porque senão, ao invés de a gente ajudar, a gente vai atrapalhar. Então, graças a Deus também, eu estou conseguindo vencer. Ainda estou conseguindo vencer, sabe? Estou conseguindo. E é interessante, assim, né? A dona Vera falar, eu ainda estou aprendendo com a idade que ela tem. E esse aprendizado até que ela, né, termine. Então, Nunca vamos aprender tudo. exatamente, a gente, né, nasce aprendendo e morre Aprendendo. Então, todos os dias é dia de aprender. Então, assim, diante disso que a gente falou, dessas superações, né, dessas ações que a gente já está conseguindo fazer, que conselho, assim, motivador vocês poderiam deixar para todo mundo que está assistindo a gente aí, e em especial para as mulheres? É um conselho aí motivador, né, diante disso que vocês já vivenciaram, né? Nós, né, já vivenciamos, que conselho vocês poderiam, né, deixar aí para todo mundo, né, que está ali do outro lado? Conselho que eu dou é: ame-se. Porque quando você se ama, fica muito mais fácil levar a vida. A gente consegue ter mais força para superar os obstáculos, consegue vencer algumas demandas que são difíceis, porque você se amando, você se fortifica, você se fortalece. E o autoconhecimento também é de suma importância, porque quando você tem esse autoconhecimento, você melhora o seu autocontrole, você melhora o lidar com o próximo, você melhora a sua relação pessoal com as outras pessoas, a sua família, na sua questão profissional. Então, assim, vindo de dentro para fora, você consegue exteriorizar e melhorar muitas coisas que talvez seja difícil sem esse autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Porque aí vai trazer o bem-estar, né? A partir do momento que eu me conheço, eu vou me sentir bem. Bem com quem? Comigo mesma. E a partir disso, né, aqui fora, né, o meu ambiente ou as pessoas também vão ser beneficiadas com esse bem-estar interno, né? Quando você transforma de dentro para fora, o fora vai se transformar junto com essa sua transformação. E assim, perseverar, porque não é fácil, porque você, nada mais ser terapeuta, você sabe, a gente enfrenta os nossos medos, a gente vai enfrentar nossos desafios, e o fato de você conhecê-los vai te tornar uma mulher mais resiliente, mais forte, mais determinada a seguir os passos. Eu acho que o autoconhecimento é a chave de muita coisa. Eu acho que, tipo, complementando isso, né? Acho que você se autoconhecer também é botar você em prioridade, os seus sonhos em prioridade. Então, tipo, acho que é você não deixar de fazer o que você quer por outra pessoa. Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma meta, eu não vou deixar que o outro, tipo, eu não vou botar a minha expectativa na outra pessoa, entendeu? Eu tenho que conquistar isso e é de mim. A outra pessoa sempre vai me decepcionar. Então, acho que é primeiro você focar em você, do que você quer, para depois você pensar nos outros. Que é a questão da comparação, né? Hoje em dia, as redes sociais está sendo um problema sério, porque eu vejo a vida do outro, eu olho lá, acho que tá tudo lindo, e a minha, como é que tá a minha vida, né? Então, a gente se baseia muito na vida do outro. E hoje é um perigo até, né? Porque o que tá ali é real, a gente não sabe, né? Então, o que tá dentro de mim eu sei que é real, porque só eu estou sentindo, e só eu sei. Então, o que tá dentro de mim é real. E é isso que a gente tem que focar, né? É isso que precisa, eu falo, ser despertado, né? E uma coisa interessante, quando eu iniciei logo, assim, a aprender um pouco sobre a psicologia, né? Esse trabalho terapêutico, que são coisas básicas que a gente poderia aprender na escola, sabe? O que é sentimento, o que é emoção, o que é pensamento, o que é comportamento. Ninguém ensina a gente. Em nenhum local ensina a gente a trabalhar isso. Então, a gente não foi treinada a trabalhar comigo. A gente sempre foi treinada e educada para lidar com o outro, né? E o outro faz parte, né? O respeito, a empatia faz parte, né? A educação. Mas e eu, né? Então, assim, a vida acaba nos ensinando, né? A gente acaba vivendo aí os nossos desafios,
fazendo vencendo os nossos obstáculos, e a gente acaba errando muito, aprendendo, se culpando, mas por isso que a vida é essa construção. Então, é necessário esse olhar, né? Então, como a Giovana falou, né? Não deixar que esse olhar do outro contamine os seus objetivos e os seus planos. E é isso que está adoecendo hoje. Né? Então, ela, na adolescência, é importante ter essa consciência, né, tão jovem, porque eu não aprendi isso na idade dela, fui aprender isso quase agora, né? Já está com 51 anos, então, assim, é muito importante isso que ela falou, muito, muito importante, né? De que não deixe que o outro contamine aquilo que é o seu desejo, o seu sonho, os seus objetivos. Então, um conselho legal que eu acho, assim, que eu deixaria para as mulheres é: não esqueça de você, né? Muitas vezes as nossas demandas, elas tiram o nosso foco de nós mesmas, e a gente foca nos filhos, no casamento, no marido, na profissão, na casa, na roupa, na comida, e tantas coisas, né, que demanda do papel feminino. Então, um conselho que eu deixaria, né, como motivador não esqueça de cuidar de você, né, que esse é o sentido da gente estar aqui hoje, né. A gente parou nossa vida, lá nossa atividade, para vir bater um papo, né? Se conectar aqui, né? Se conhecer um pouquinho melhor e trazer essa mensagem para tanta gente que vai ouvir tá ouvindo esse podcast, né? Em especial as mulheres, né? Que é em comemoração do Dia das Mulheres. Então, um conceito que eu deixaria: não esqueça de cuidar de você, de se amar, de se olhar e de pausar um pouquinho e olhar para você. E a minha como vocês já falaram muito de mulher, o que eu posso dizer é que a gente seja igual como a palavra de Deus fala, né? Linda, virtuosa, grandiosa, maravilhosa, que a gente possa ter uma virtude dentro da gente, uma alegria, um clamor a Deus, tudo que Ele tem proporcionado a nós, né? Com amor, com carinho, né? Que a gente possa se olhar, se amar e se cuidar. Se cuidar. Gratidão. A gratidão, isso mesmo. E repetindo, né, algumas coisas que a Patrícia falou e que a Juliana falou, né? Eu acho que nós precisamos realmente nos amar, né? Cuidar da nossa pessoa, não é isso? Nós, em primeiro lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo, a casa do Espírito Santo, precisamos de ter o quê? Um espaço legal para que o nosso Deus possa habitar, não é mesmo? E eu quero deixar para as mulheres nesta tarde que vocês sejam todas nós, sejamos fortes e corajosas. Não tenhamos medo, nem vamos desanimar, porque na frente Deus vai. E Ele cuida de nós a cada dia, né? Quando Deus teve que trocar Moisés por Josué, Ele disse lá em Josué 9:1, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque eu irei adiante de você. Irei adiante de você. Você nunca estará sozinho. Então, que essa palavra sirva hoje para nós mulheres ter a certeza de que Deus vai à frente. Nós precisamos seguir os seus passos, né? Sim. E com certeza nós seremos mulheres valorosas, não é mesmo? E a Bíblia ainda, eu não posso deixar de dizer que a Bíblia diz lá em Provérbios, né? Ela já disse aqui alguma coisa, né? Que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de joias preciosas. Então, não sejamos bijuterias, sejamos joias preciosas. E ainda ele diz assim, a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Não queiramos nunca ser assim, gente. Sejamos uma mulher que edifica, que as pessoas possam ver em nós uma mulher de valor, porque nós estamos aqui representando, não é? A nossa fé. Então, o nosso testemunho, ele é muito importante. Precisamos deixar um legado para as próximas gerações. Eu li um livro que tem como título vocês devem lembrar desse livro. Enquanto ele não vem, nós vamos.
Então, enquanto Jesus não vem, nós precisamos ir espalhando a palavra de Deus, levando a mensagem do Evangelho. E o mesmo autor ainda disse mais na frente uma coisa que ficou gravado na minha mente, que herança é o que nós deixamos para as pessoas. Então, nós deixamos um carro, deixamos uma casa, ou não deixamos quase nada, mas nós deixamos para as pessoas. Agora, legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Então, isso é muito importante. E nós, mulheres, o que estamos deixando? Herança ou legado? Que procuremos deixar um legado que traga lembrança e que traga saudades, né, quando aqui não estivermos. É o conselho que eu deixo para nós, todas mulheres, e para todos que estão nos ouvindo nesta tarde. Que bom, dona Vera, deixar um conselho desse, uma pessoa sábia, né? Que ela já está vivendo aí a etapa e a fase da sábia. E a gente poder ouvir ela aqui, né? Traz para a gente essa motivação. É muito lindo, né? O discurso e o relato da senhora, né? Com a idade que a senhora tem, né? Com essa força, com essa motivação, está aí motivando, né? E trazendo esse relato bem interessante para a gente, né? E entender, né? Como a gente falou, tem hora que o desânimo, ele vem, mas a gente entende que a gente tem um Deus, né? Igual a Patrícia falou, né? Se amar. E quando eu olho para dentro de mim, quem que habita dentro de mim? O Espírito de Deus. E isso me faz o quê? Entender que não tem nada ruim dentro de mim. Às vezes a gente acha, né? A gente está tão desmotivada que a gente não tem ânimo, né? Não tem força. E aí é lembrar que dentro de você, por isso que essa conexão interna ela é muito importante. Porque dentro de você habita o Espírito de Deus. Então, Deus, ele é o quê? Amor. Né? Se a gente fosse resumir Deus, ele é o quê? Amor. Então, dentro de mim tem o quê? Amor, né? Dentro de mim só tem coisa boa. Somos imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus, né? Então, e para a gente finalizar aqui, eu queria, assim, perguntar para vocês, já que vocês deixaram, né, essas palavras aí de motivação, o que vocês fazem para trabalhar o autocuidado de cada uma de vocês? Como é que vocês trabalham esse autocuidado aí pensando no corpo, alma e espírito, nesse tríade, né, nesse tríade que somos? Como é que vocês trabalham, assim, sua autoestima ali no seu dia a dia, né? Como é que você faz para ficar bem com você, trazer o seu bem-estar, né? Por exemplo, eu gosto de malhar, e se eu não malho, eu fico estressada. Então, pelo menos 1, 2 vezes, 3 vezes na semana, eu tenho que estar fazendo uma atividade física. E isso é uma forma que eu descobri que eleva a minha autoestima, que traz um bem-estar para mim, e é uma forma de eu cuidar do quê? Do meu físico. Né? Então, tem várias formas aí da gente pensar no físico, no espiritual, no emocional. Então, é descobrir, né, e deixar para as mulheres também fazer essa autoanálise para quem está assistindo a gente, não só as mulheres, né, mas todo mundo, em especial aqui, né, para as mulheres, né, para a gente estar fazendo homenagem aqui às mulheres, o que você pode fazer aí no seu dia a dia para trabalhar o seu autocuidado e elevar sua autoestima? Assim, eu começaria com a terapia. Para mim é fundamental hoje, para mim é fundamental. Em segundo lugar, dançar, que eleva muito a autoestima. Terapia também. Muda o ambiente, trabalha muito com a questão motora, né, cognitiva, te leva para um outro estágio, assim, de energia, porque envolve a música, a vibração da música, né? E dançar para mim é uma delas. Ir ao salão, fazer as unhas, cuidar do cabelo, cuidar da pele, porque é uma parceria, né? Que eu acho que é o interior e o exterior, né? Cuidar da própria imagem, porque isso é cuidar do próprio corpo. A gente também precisa cuidar do nosso corpo, né? Ter o cuidado, amar o nosso corpo, amar o nosso cabelo do jeito que ele é, amar a nossa pele do jeito que é. E, assim, esses cuidados eu acho que a maioria das mulheres gostam, né? Eu acho fundamental também. Pra mim é basicamente isso. Quando eu tô muito estressada, ou quando eu tô, tipo assim, no meu limite, eu preciso ficar, tipo assim, horas no banho, tomar um banho eu sozinha, tirar esse tempo sozinha, tomar um banho muito longo, lavar meu cabelo, eu amo, sair e me arrumar, fazer minha maquiagem. Isso pra mim traz uma paz enorme. É uma coisa que eu gosto, eu me dedico.
muito, que é uma coisa que eu realmente, assim, sinto, tipo, paz quando eu faço, entendeu? Eu ter esse meu momento de tomar o meu banho, de lavar meu cabelo quietinha. Eu tô sempre, tipo assim, quando eu tô tomando meu banho, assim, tô sempre ouvindo uma música, dançando também. Eu amo dançar, pra mim é minha terapia desde que eu sou novinha. Então, pra mim, realmente tá sendo muito difícil esse ano ter que tirar isso. Mas é uma coisa que, assim, eu tenho de paixão e que realmente pra mim é super terapêutico. Dança Muito bem, digamos. Sim, Diga-se de dança muito bem. passagem, dança Aham. muito bem. Eu gosto muito, muito, muito. É uma coisa que eu me dediquei muito durante muito tempo. E pra mim é muito mais que só dançar, né? É terapia, é a minha vida. E não só a questão da dança, mas eu acho que quando você dança, você compartilha um sentimento seu com a pessoa que você está dançando. Então, tipo, não tem como você fazer uma aula de dança e você e as pessoas com quem você dança não ter uma proximidade. Porque é uma coisa que une, é uma coisa que. Emoção, né? Transferir. É uma troca. E também é um bem-estar, tipo, te faz bem, eleva a sua autoestima. É dançar. Para outra pessoa não é, né? Não é a dança, para Giovana é a dança, né? Para Patrícia também, né? A dança, né, Patrícia? Então, o que para você, né, eleva a sua autoestima e traz um autocuidado, né? E você arrumar. Sério, eu vejo muito vídeo de como se arrumar, combinar, isso são coisas que eu aprendi a gostar. Então, hoje em dia, me arrumar, tomar um banho, me arrumar, escolher, me maquiar, hoje em dia, para mim, traz uma energia muito boa. Então, isso para mim é qualidade para mim. Legal. Que eleva a sua autoestima, né? E traz um bem-estar. E para a senhora? Eu nunca fui assim vaidosa, sabe? Mas de um certo tempo para cá, eu tenho tentado melhorar. Às vezes pessoas pensam assim, mas agora, depois de velha, sim, mas agora que surgiu a oportunidade, né? Enquanto temos tempo, né? Vamos fazendo, né? Mas eu tenho procurado me cuidar um pouco mais de mim, sabe? Isso e na parte emocional eu faço também terapia, desde que meu marido faleceu, que ele foi assim o grande amor da minha vida, sabe? Muito, Ju. E aí eu tenho feito terapia depois disso, sabe? Tem me ajudado bastante, muito mesmo. E para o físico, eu faço alguns exercícios. Eu caminho todos os dias, eu faço tai chi 2 vezes por semana e faço pilates 1 vez por semana. Olha só, Isso me ajuda o meu físico, né? Eu faço assim como remédio mesmo. Se é bom, se isso vai me ajudar, então eu faço. Então, também eu gosto de fazer isso. Sinto falta se eu tiver que deixar de fazer num dia por causa de alguma viagem, alguma coisa, mas eu sinto falta dos meus exercícios. Que legal. Isso é a academia. Eu adoro academia. E a academia para mim faz muito bem. Me desestressa total. Eu achei engraçado ela falar que, tipo assim, que agora ela tá buscando se cuidar mais, porque, tipo assim, eu sempre, gente, desde pequenininha que eu te vejo na igreja, eu e os meus amigos, a gente sempre passa por você e fala, nossa, você tá sempre tão arrumadinha, com a unha feita, sempre, é a elegância, né, que eu falei. batom, passando batom. Então sempre foi uma coisa, tipo assim, que eu sempre vi em você. Eu achei engraçado você falar, tipo assim, que você busca se cuidar mais. Mas é interessante, né? E o que eu achei interessante na fala da dona Vera também é a idade dela, nesse momento, precisou da terapia, né? Às vezes, ela não precisou da terapia, né? Teve uma vida aí que deu para trazer até aqui, mas por conta do luto, né? Que são 3 anos. 63 de união, né? De casamento ali, de cumplicidade, e aí, de repente, ela sente falta, né, desse companheiro, e aí ela tá buscando o quê? A autoajuda, o autoconhecimento. Para quê? Para a vida não paralisar, para ela não desanimar, porque ela ainda tá viva. E quando, né, se a gente tá respirando, né, ainda tem vida dentro de nós. Enquanto há fôlego, né, há esperança, há vida. E o que a gente faz com essa vida? Independente da situação que chega, né? Porque imagina, perder um companheiro de 63 anos, né? 65, depois 2 um de namoro, um de noivado e 63 de casados. Então, e aí ninguém está pronto para isso, né? Ninguém está pronto para essas situações que a vida traz, mas faz parte da vida. E aí, como buscar um autocuidado, né? Como buscar aumentar minha autoestima, elevar minha autoestima diante de uma demanda
tão, né, forte como essa. E aí ela trouxe aqui o relato pra gente tão lindamente, né, tão bravamente com essa mulher que é, né, e falar, né, que ela tá se cuidando, mas sempre muito elegante, né, por isso que eu trouxe a característica dela de elegância, porque é uma mulher também que sempre me chamou a atenção pela elegância dela. Então, gente, né, agora a gente vai encerrar, infelizmente, né? A gente poderia ficar aqui, ó, 3, 4, 5, 6 episódios e esse papo Bacana. nunca termina, né? Então a gente vai trazer outros momentos aqui de outros bate-papo, né? Outras mulheres, às vezes as mesmas mulheres vão passar aqui também comigo individualmente, né? Eu quero trazer a Patrícia para falar um pouco da profissão dela. Vou trazer depois a senhora também para a gente bater um papo mais intimamente sobre, né, vida, experiência, né? Outros assuntos, a Giovana também, a Ju e outras mulheres que vão passar aqui, né? Outros homens também, né? Já tem homens aí que vai estar aqui comigo no café, né? E se você é homem, eu gostaria que você assistisse esse vídeo, né? Porque esse podcast é especialmente para comemorar o Dia das Mulheres, mas você veio, né? Você que é homem, você veio de um ventre, né? Você nasceu de um ventre de uma mulher. Você tem sua mãe, você tem sua namorada, você tem sua esposa, você tem sua irmã, você tem sua vizinha, você tem sua amiga, você tem sua filha. Então, né? Assiste esse podcast, entende um pouquinho sobre a questão do feminino, a questão da mulher, para te ajudar também, né? A olhar para essas mulheres. E você que é mulher, né? Assiste. Compartilhe, né? Traz aquilo que foi bom para você, né? Pega o que foi bom, traz para sua vida como experiência, pede ajuda, né? E a gente vai estar aqui, né? Nesse podcast trazendo muito mais assuntos, né? Para você. Então espero que tenha sido um tempo aí bom para cada uma de vocês. E para nós também, né, queria agradecer, mas assim, de coração mesmo, e é uma pena, né, que a gente vai ter que encerrar, mas eu queria agradecer e dizer que estou muito feliz por essa experiência de estar aqui nessa mesa, né, com 4 pessoas incríveis e maravilhosas. E aí queria que vocês deixassem, né, uma mensagem para as mulheres e para todo mundo que está assistindo o podcast aí. Primeiramente, vou te agradecer. E agradecer a vocês por compartilhar um pouquinho da vida de vocês comigo aqui nesse momento, porque todo momento é um aprendizado. Então, a gente, sendo sábia, sabendo aproveitar cada momento, cada detalhe, a gente está transformando, né? Que eu acho que é a palavra, evoluindo. Eu sou uma pessoa, assim, muito batalhadora. Não tive nada tão fácil na minha vida, até hoje, mas tudo que eu conquistei foi através da minha dedicação, da minha perseverança, em não desistir, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Tive várias perdas e ganhos, como todo mundo, mas eu nunca desisti, mesmo diante de vários nãos. Não, não, não. E esses nãos me fizeram assim, né? Como a senhora mesmo mencionou a questão do não, me fizeram mais fortes, porque aí sim, eu sabendo do que eu queria de verdade dentro do meu íntimo ali, eu busquei. E hoje, assim, graças a Deus e graças à minha não desistência das dificuldades, eu estou onde eu gostaria de estar. Que bom. Eu também só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui participando junto com minha mãe. Eu sei que é um projeto que tem sido muito importante na vida dela. Eu sei que é uma coisa que para ela é muito legal e eu admiro muito minha mãe pelo trabalho dela, pela dedicação dela. Então, eu só queria agradecer por estar aqui e é isso. E eu também queria agradecer, porque para mim foi muito, muito desafiador isso aqui, Rosa. Mas superei, passei. Aí uma fase a mais, né? Um degrauzinho para me subir. Então, obrigado. E deixar para as mulheres que terem a força, perseverança, que continue e nunca desista de lutar pelos seus sonhos. Eu também tenho a minha gratidão muito grande a você pelo convite, né? Foi uma honra para todas nós, né, aqui estarmos nesse lugar, pessoas que nós amamos tanto, né? Rosinha eu não conheço há tantos e tantos anos, mas o seu esposo, o Alexandre, eu estava presente na igreja o dia que ele foi apresentado, bebezinho, sua mãe apresentando na igreja, tempo do pastor Saulo Luiz,
e depois eu fui o culto do rol dos bebês na casa de Carola, a mãe dele. Então, é uma pessoa que eu conheço desde que nasceu, entendeu? Então, foi um prazer muito grande estar aqui, então, muito grande mesmo. Espero outras vezes, né, Com certeza. estarmos reunidas falando de coisas importantes para nosso crescimento, né? Tanto crescimento espiritual como na nossa área física, emocional, que nós possamos crescer sempre. E que todas as mulheres tenham esse mesmo desejo de crescer, não olhar para trás, continue em frente, não desistam nunca, nunca. Não é? Vamos em frente, porque nós temos a certeza que Deus prometeu estar conosco todos os dias. Então, se Ele prometeu, Ele vai te dar. É promessa dele. Eu acho muito importante quando Ele disse, eis que eu estarei convosco todos. Ele não disse hoje, amanhã, mês que vem. Mas Ele disse, eis que estarei com vocês todos os dias. Então, com uma promessa dessa, por que parar? Vamos continuar. Continuemos firmes. Amém. Gratidão, viu, meninas? Gratidão, muito feliz mesmo por vocês estarem aqui, né? E gratidão você que está ali do outro lado, né? E a minha mensagem para você é: orgulhe-se de você. Cada um tem a sua dor, a sua tristeza, a sua vitória, as suas alegrias e as suas conquistas. Então, continue lutando, né? E aprendendo e vencendo, né? Todos os desafios para que a gente possa crescer e aprendendo ao longo da vida, né? Que a vida é uma escada, né? E cada dia a gente supera aí um degrau. Então, que esse podcast possa te ajudar a fazer diferença, a refletir, trazer reflexões, né? E deixa o seu like lá, que é muito importante. Deixa a sugestão, compartilhe conosco, né? Para a gente poder estar levando essa mensagem do bem para as outras pessoas aí que tá do outro lado. Então, gratidão para você que está aí do outro lado, gratidão, meninas, e gratidão a Deus, né? Por estar me ajudando e me dando força aqui nesse desafio de estar nesse Café com a Rosa aqui nesse podcast. Um beijo, se ame e se cuide.